Eu quero falar algo de muito forte hoje acerca de Ezequias. Olha o que diz a palavra, igreja. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Presta atenção. Ezequias recebeu já a graça de saber que ia morrer. O fato de Isaías ir até ele e avisar que ele ia morrer já era um benefício, já era uma vantagem que ele tinha, ao contrário de todos nós. Nenhum de nós sabemos quando vamos morrer. Ele pelo menos recebeu a notícia de que sabia quando ia morrer. Já era um favor de Deus. Pronto. Presta atenção. Ezequias adoeceu e Deus ainda mandou avisar: arruma tua casa porque essa doença é para a morte. Já era um favor de Deus avisá-lo que ele ia morrer. Não perca tempo se desgastando, sabe? Não perca tempo ansioso, não perca tempo preocupado, não perca tempo, sabe? Já está avisado. Arruma a casa porque você vai morrer. Já era um favor de Deus avisar. Mas aí, Ezequias apresentou para Deus tudo aquilo que ele tinha. Os recursos dele. Amém? A pergunta que eu te faço é: quais são os nossos únicos recursos com Deus? Ezequias apelou para a única coisa que poderia apelar. Ezequias apelou para as duas únicas coisas que ele tinha, as únicas duas coisas que eu tenho com Deus, as únicas duas coisas que você tem com Deus. E presta atenção no que eu estou te dizendo. Numa má notícia da própria boca de Deus, de que aquela doença era para a morte e que ele deveria preparar a casa, aprenda. Ezequias, você vai morrer. Ezequias olhou e disse: meu Deus, o que eu posso fazer? Quais são as únicas armas que eu tenho? Qual é o meu único segredo para resolver isso? Qual é a única forma de eu inverter este quadro? Qual é a única forma de eu converter este fato? Qual é a única forma de eu trazer o meu querer para o querer de Deus? Como eu transformo minha vontade para a vontade de Deus? Porque uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a minha vontade. Aí a vontade de Deus, ou o consentimento de Deus é que eu morra. E como eu faço para reverter? Como eu faço para reverter uma história? Como é que eu mudo um trajeto? Como é que eu mudo uma chegada? Como é que eu mudo datas? Como é que eu mudo resultados? Eita Deus! Presta atenção, filhinho. Como é que se muda quadros? Como é que se muda resultados? Como é que muda-se resposta? Como é que se altera fatos? Como é que se converte caminhos? Como é que se muda decretos? Como é que se rompe barreiras? Como é que se opera milagres? Como é que se faz o impossível? Como é que se muda de uma vez por todas uma situação? Como é que faz para que as coisas sejam diferentes daquilo que você está recebendo? Como eu faço, bispo, para mudar, literalmente converter a morte em vida? Como eu faço para converter os meus caminhos?
Como eu faço para converter os caminhos da minha casa? Como eu faço para tirar essa tristeza? Como eu faço para inverter os quadros da minha vida? Está aqui a oração de Ezequias. Ezequias apresentou as únicas coisas que ele tinha e poderia apresentar. Nós temos só duas armas, somente duas. Só temos duas armas para lutar contra todos os nossos inimigos. Nós só temos duas armas para inverter esse quadro. Não existe outro recurso a não ser os recursos que Ezequias usou. Eu vou te revelar claramente quais são esses recursos. E através desses recursos é que a sua vida pode ser mudada. Através desses dois recursos que o Pai opera na tua vida. Esses recursos são os recursos que mudaram o decreto de Deus. Olha para mim. Essas duas armas mudaram o decreto de Deus. Fé e oração. Não havia oração, não havia fé na oração dele. Havia um desespero. Chorou abundantemente. Eu não lembro de ninguém que tenha fé que está se derramando em lágrimas. Mas ele tinha uma coisa mais forte do que a própria fé dele. Ele disse, que é isso, Deus? Eu vou morrer nada, eu tenho fé que não vou morrer. Foi isso que ele usou? Não. Pelo contrário, ele chorou abundantemente, ou seja, quem chora sente dores. Mas olha, eu vou lhe falar um negócio para você. Vou entrar aqui em várias situações que você vai colocar na tua vida. A gente não está falando de decreto de homens. A gente não está falando de decreto do diabo. A gente não está falando de palavra lançada contra a nossa vida. A gente não está falando de macumba. A gente não está falando aqui de inimigos grandes ou pequenos, inimigos espirituais ou físicos. O que ele fez? O que ele fez aqui? A primeira coisa, a oração, falar com Deus. Não existe outra forma de alcançar de Deus se não é falar com Ele. Não é falar com terceiros, não é falar com Maria, não é falar com José, não é falar com Pedro, não é falar com João, não é falar com absolutamente ninguém. Se você quer de Deus, falar com Ele é o primeiro passo, oração, fato. O que ele fez? Olha aqui, ó. Olha a oração dele. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor. Primeiro passo. Se quer alguma coisa de Deus, oração. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te. Ele não pleiteou direito, ele disse só, eu tenho direito. Ele não cobrou. Não foi uma exigência. Ele não exigiu, ele disse, lembra. Senhor, lembra. Lembra-te, peço, que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele diz o seguinte, Senhor, lembra quem sou eu? Lembra o que eu fiz? Lembra o que eu plantei? Lembra da minha caminhada contigo? Lembra, Senhor, do que eu fiz? Lembra quem sou eu? A maior arma que você tem para se defender de todos os teus inimigos é quem é você de fato. Ezequias era reto, era de coração íntegro, era um homem que andava diante de Deus, um coração segundo o querer do Pai. Ele não fez o que era reto diante dele, mas ele fez diante de Deus. Ele não acertou com ele. Ezequias não foi justo com ele, você sabia? Ezequias não foi justo com ele. Ezequias não praticou o que era certo para ele. Ezequias não foi tão cuidadoso com ele, mas foi cuidadoso com as coisas de Deus. Em algum momento da vida, Ezequias priorizou mais as coisas de Deus do que as suas próprias coisas. Em algum momento, Ezequias se viu doente. Ou seja, não cuidou da sua própria saúde. Mas não deixou faltar absolutamente nada para o Senhor. Ele, em algum momento, ele não cresceu farto de saúde. Porque ele adoeceu uma doença para a morte. Faltou cuidados dele pessoais para ele. Mas na hora de falar com Deus, disse, Senhor, mas com o Senhor não faltei.
Eu não fui cuidadoso comigo. Eu não dei atenção como eu deveria. Eu não cuidei da minha vida como eu deveria. Eu não cuidei da minha saúde como deveria. Eu não dei a atenção que eu precisava. Me faltou, meu Deus, olhar para dentro de mim. Eu fui injusto comigo, mas com o Senhor eu não faltei. Você entende qual é a arma poderosa que você tem? É a oração e a sua plantação e a sua postura diante de Deus, o seu comportamento diante de Deus. Quem é você diante de Deus? É o que você faz para Deus, é o que você faz por Deus, é o que você faz por amor a Deus, é o cuidado que você tem com as coisas de Deus. Preste atenção, meu irmão. Obrigatoriedade que nós temos de perdoar. Você acha que eu perdoo alguém porque a pessoa merece? Você acha que eu dou perdão para alguém porque essa pessoa merece meu perdão? Você acha que alguém que me magoou, que me traiu, que foi covarde comigo, alguém que me sacaneou, alguém que me abandonou, alguém que me feriu, alguém que tramou contra mim, alguém que armou contra mim, alguém que fez o mal contra mim, alguém que falou mal de mim, merece meu perdão? Seja honesto. Seja honesto. Na sua grande maioria, eles nem pediram perdão. Na sua grande maioria, eles nem se incomodaram. Mas existe um amor que eu tenho a Deus. Eu não vou perder o amor de Deus por causa da tentativa de alguém de me fazer mal. Mas por amor a Deus, eu sigo perdoando. Eu me esforço todos os dias para perdoar. Porque eu sei que aquilo ali está perdido, mas eu não vou perder o que eu tenho com Deus. Você entende? É o compromisso, é o quanto eu quero agradar a Deus, é o quanto eu quero estar próximo de Deus, é o quanto eu quero o amor de Deus, o quanto eu estou aqui, Senhor. Às vezes, não é o que eu quero, Senhor, é o que o Senhor quer. É quando eu faço a vontade dEle no entretenimento da minha própria vontade. É quando eu digo, eu não fiz a minha, mas a tua tá feita, Pai. Anaia, Baesto. Eu não fiz o que eu queria para mim, mas o do Senhor não faltou. Amém. Ele disse, Senhor, perdão, Pai. Imagina, Senhor, desculpa, Pai, eu não tive muito tempo para cuidar de mim, não, porque estava cuidando das coisas do Senhor. Só me perdoa, Pai. Eu estou aqui, estou morrendo, estou doente, é porque eu não tive muito tempo para cuidar de mim. Eu sou rei, mas as coisas do Senhor estavam em primeiro lugar. Só lembra disso, né? Ah, meu amigo. Aí você regaça o coração de Deus. Aí, meu amigo, você abre os céus em seu favor. Aí Deus diz, rapaz, é verdade. Aí Deus diz o seguinte, poxa vida, eu preciso fazer algo para compensar, recompensar, para alcançar essa fidelidade. Nós não temos consciência do quanto é importante falarmos com Deus e sermos com Deus. São duas coisas poderosas. Nós só somos isso. O que falamos e o que somos. Ó. Quem é você? Aquilo que você fala e aquilo que você faz. Só isso. Quais são duas armas poderosas? O que você fala e o que você faz. São duas armas poderosas para salvar a tua casa. Duas armas poderosas para salvar a sua vida. Duas armas poderosas para salvar os teus caminhos. Duas armas poderosas para mudar qualquer quadro. Duas armas poderosas para inverter a sua situação. O que você fala e o que você faz. São as duas armas poderosas que mudam qualquer quadro. Que inverte o decreto de morte. Ai, Deus. Aquilo que converte o decreto de morte é aquilo que eu falo. É aquilo que eu faço. Recebe um decreto de morte e começa a falar que você vai morrer. Você morre antes de que você deveria. Receba um decreto de morte e começa a fazer, tomar atitudes como quem não crê. Você começa a fazer o quê? Morrer antes do tempo. Aquilo que eu falo e aquilo que eu faço é poderoso para mover os céus em meu favor. Para quem eu falo, para quem eu faço, é mais importante ainda. Se eu falo para Deus e faço para Deus, pode ter certeza que eu tenho Deus em meu favor. Ezequias faltou com ele, porque muito jovem, Ezequias adoeceu e iria morrer. Ele não cuidou dele. Faltou cuidar, ele era um rei.
Ele poderia dizer, eu tô me estressando demais, então vou largar essas coisas pra cá, vou mandar outro fazer. Eu não tô com boa saúde, não, eu vou cuidar mais da minha saúde. Não. Agora, na hora que ele recebe o decreto de morte, ele diz, Senhor, eu não tive muito tempo para cuidar de mim, não, mas eu cuidei das coisas do Senhor. A do Senhor eu cuidei. A do Senhor eu cuidei. São duas armas poderosas. Ele foi lá e falou com Deus, Senhor. Ele não chegou e disse, ou o Senhor me cura, ou o Senhor não é Deus. Nada disso. Ele disse, Senhor, só lembra. Hoje eu estou doente, mas eu estava servindo o Senhor. Hoje eu estou pobre, mas eu ofertei a casa de Deus. Hoje eu estou em aperto, mas eu sou fiel. Hoje eu estou em dificuldade, mas eu nunca deixei de ir na casa do Senhor. Eu estou triste, mas eu continuei louvando. Eu estava chorando, angustiado, mas a musiquinha lá, ó, tava tocando. Eu tava triste, mas o louvor tava tocando. Tava tocando. Eu tava adorando o Senhor. Os vizinhos ouviu. Os vizinhos não viam eu gritando, desesperado, não. Os vizinhos viam eu louvando. Os vizinhos não me viram blasfemando contra o Senhor, não. Os vizinhos me viram, foi louvar o Senhor. Ele foi negligente com ele, mas com Deus não. A pergunta que eu te faço é, vale a pena ser cuidadoso com Deus? Sim. Porque Deus muda decreto de morte. Porque Deus muda qualquer decreto na tua vida. Porque Deus muda qualquer quadro. Porque Deus converte qualquer caminho. Porque Deus muda qualquer situação. Porque Deus inverte essa situação na tua vida pelo que você fala e o que você faz. E quero ser boca de Deus na tua vida. Nunca é tarde para você falar e fazer para Deus algo que mude o teu decreto. Quero ser mais ainda usado por Deus para falar contigo. Você já percebeu, você está enxergando aqui, Deus está conseguindo te mostrar que para a tua vida mudar, basta uma oração, basta um dia. Para Deus mudar teu decreto, basta uma oração. Quantas orações Ezequias fez? Quantos clamores ele fez? A partir do momento, preste atenção, a partir do momento que ele recebeu um decreto, ele fez uma oração e a situação dele mudou. Olha o que diz. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou abundantemente. Então veio a palavra do Senhor a Esaías, dizendo, volta, vai lá de novo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Vi as tuas lágrimas. Deus sempre está te ouvindo e Deus está sempre te vendo. Deus disse, eu ouvi e vi. Aprenda, meu irmão. Deus está sempre ouvindo e vendo. Deus não é cego. Deus está vendo. Deus não é surdo. Ele está ouvindo. Então, fale, faça, porque Ele está vendo. Fale e faça, porque Deus está sempre vendo e ouvindo. Então não há nada que passa despercebido ao ouvido ou olhar de Deus. Presta atenção. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo quer te falar? Que o teu milagre está por mais uma oração.
A tua vitória está por mais uma oração. Não é mais uma, é a oração. Você não entendeu, né? O teu milagre depende dessa oração. Essa oração, ela pode mudar o teu decreto. Esta oração pode mudar o teu decreto. Olha para mim. Não sei qual é a tua situação. E não me importa também, porque a situação pode ser de morte. A oração de Ezequias mudou a sorte dele, mudou o decreto dele. A tua oração pode mudar teu decreto. Amém? Ore, fale e faça para Deus. Tu pode ter sido negligente. Eita, pai. Ei, Deus. E negligente com tua casa. Tu pode ter sido negligente com teu casamento. Tu pode ter sido negligente com os teus filhos. Tu pode ter sido negligente com a tua saúde. Tu pode ter sido negligente com a tua vida espiritual. Tu pode ter sido negligente com tudo na tua vida. Mas se você for fiel a Deus, Ele muda teu quadro. É possível que um homem que agrediu a mulher, que humilhou a mulher, que maltratou os filhos, que fez tudo errado a vida inteira, ele se converta a Deus, comece a falar algo que agrada a Deus e fazer algo que agrada a Deus, e Deus diz, eu vou te dar uma família de novo. Você fez tudo errado, mas eu vou inverter seu quadro. Pode ser que uma mulher tenha feito tudo errado a vida inteira, mas no dia que ela diz, a partir de hoje, o que eu falo e o que eu faço vai ser para Deus. A partir daquele momento, Deus restaura a vida dessa mulher, sentimental, espiritual, na saúde, em todos os sentidos. Qualquer quadro. Pode ter alguém agora no leito do hospital, na beira da morte, com câncer terminal. E o que ela faz, e o que ela fala, pode mudar o decreto da vida dela. Porque é o que nós falamos e o que nós fazemos que faz com que Deus trabalhe em nosso favor. O que você tem falado? O que você tem feito? Muda hoje. Muda hoje. Abra tua boca e começa a falar aquilo que agrada a Deus. Muda as tuas ações. Começa a agir, acreditar, apoiar, crer naquilo que o Senhor fala. Amém? Muito raramente você vai ter surpresas com Deus. Muito raramente você vai ser surpreendido negativamente com Deus. Muito raramente. Porque Deus só nos surpreende positivamente. Aleluia, Deus. Amém? Uma oração muda tudo. Amém? O problema é que tem gente que tem muita oração, mas tem pouca ação. A oração dela às vezes é linda, mas a ação dela é feia. Ela não é aquela que tem esse cuidado com as coisas de Deus. Ela tira da boca de Deus para dar para um filho. E eu não aconselho ninguém tirar da boca de Deus para dar para o filho. Eu prefiro que você tire da boca o seu filho para dar para Deus. Porque um filho abandona a mãe. E Deus não abandona ninguém. Olha para mim. Eu tiro da boca do meu filho para dar para Deus. Porque amanhã eu posso encher esse menino de ouro. Eu posso dar tudo para essas crianças. Eu posso acabar com a minha saúde para dar vida para os meus filhos. Mas não sei se eles são capazes de dar a vida deles por mim. Você sabe disso. Você sabe disso. Só que se eu acabar com a minha vida para as coisas de Deus, Deus pode me dar a vida. Glória a Deus. Amém? Eu digo isso para você. Eu digo isso para você. Não deixe de fazer nada para Deus. Não deixe de dar perdão porque fulano não merece. Que fulano não merece mesmo não, tá? Fulano não merece mesmo não. Mas o Senhor não merece que você tenha um coração
cheio de mágoas, porque você não quer perdoar fulano. Se ele perdoa os meus pecados, se Deus perdoa os meus pecados, eu vou perdoar de qualquer um. Amém? Naqueles dias, tá aqui embaixo, Isaías 38, tá? Abre aí. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, lhe dizendo, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele adoeceu, provavelmente culpa dele. Existem doenças que são nós que não cuidamos. Foi negligente com a saúde dele, era um rei. Para ele tinha ninguém mais tinha mais recursos para se cuidar do que o rei, mas ele adoeceu para morrer. Ele errou, ele falhou com ele, mas ele não tinha falhado com Deus. Aí, ele corrigiu com Deus. Ele disse, Senhor, eu errei comigo, mas eu acertei com o Senhor. Sabe o que Deus fez? Acrescentou mais 15 anos de alegria para ele.